En la columna de esta semana de Filosofía y Política nos pareció fundamental poder centrarla en el conflicto, tensiones, confluencias y articulación que se está dando entre religión y política, política y religión, que se está dando como un fenómeno en esta etapa de la realidad, de la modernidad, de la historia, que tiene improntas muy fuertes en el caso de Brasil, Estados Unidos, otros países, pero particularmente ante el balotaje en Brasil de aquí a una semana, lo que estamos viendo que la apelación a el sentimiento religioso, a la cosmovisión religiosa, a los fundamentos de lo más telúrico, es decir, que estructura culturalmente a muchas sociedades, hay maneras políticas de acercarse a lo religioso que buscan de alguna manera utilizarlas en favor de sostener poder, de no permitir los cambios culturales, de, en última instancia, hacer de la religión un factor de encubrimiento ideológico de otros intereses, se podría decir, pero que deslegitiman entonces la importancia de esta distinción clave entre cuál es el rol de la política como gestión de la polis y por tanto que debe ser secular, y la importancia del reconocimiento de lo religioso como dimensión de lo humano. Y digo esto porque a veces ha habido una mala comprensión de actores intelectuales o de izquierda de los cuales somos parte, de entender la dimensión de lo religioso y entenderla como algo que se va a superar. Parecería ser de que toda dimensión de lo humano, como decía Terencio, nada de lo humano nos es ajeno, tampoco lo religioso. Pero en este caso está siendo utilizado en la política hegemónicamente para crear miedo, para destruir democracia, para cuestionar emancipación. Por otro lado, hay también formas de confluir en el humanismo entre religión y política, y eso es importante verlo, pero ahora nos vamos a fijar en este rol de alguna manera hegemónico, manipulador de la conciencia humana que se está dando, y en el caso de Brasil hemos invitado para dialogar al amigo Robson, doctor en Ciencias Sociales, Derechos Humanos, catedrático de la PUC de Minas Gerais, con el que estamos abordando en América Latina distintos temas relativos a la no violencia, al desarme, a los derechos humanos, y que vale la pena escuchar su análisis de cómo se ha ido configurando esto que hoy tiene un poder tan brutal en la construcción de la política. Fenômeno que sempre estuvo presente na história sociopolítica brasileira, pero que ha aumentado muito recentemente, está relacionado com a relação entre o poder político e o poder religioso. Em los últimos tempos, se ha incrementado a participação ativa de líderes de diferentes denominações, principalmente evangélicas, em diversas instâncias e órgãos do Estado. Os grupos mais comprometidos de esse espectro religioso, que incidem em múltiplas instâncias do Estado, se caracterizam por uma ação historicamente conservadora e reaccionária. Vários estudos, não só em Brasil, sino em outras partes do mundo, apontam a uma presença crescente de grupos religiosos de extrema direita que buscam influir e llegar ao poder. Certamente, em Brasil, entre os grupos sociais que contribuíram à chegada da extrema-direita ao poder central, há alguns setores das igrejas cristianas. Como podem estes grupos apoiar a um governo que tem entre seus símbolos o gesto de tomar as armas? Em los últimos 20 anos, se ha triplicado a bancada evangélica em el Congresso Nacional, e cada vez mais deputados e ministros vinculados a igrejas evangélicas ocupam espaços em áreas estratégicas do governo. Durante o governo de Bolsonaro, vários líderes políticos, deputados e ministros vinculados às igrejas neopentecostais foram ocupando espaços em áreas estratégicas do governo e se iniciou uma batalha religiosa em Brasil. O avanço do fundamentalismo cristiano e sua crescente ocupação do Estado em las últimas décadas em Brasil
suele associar-se a la expansión del pentecostalismo y del neopentecostalismo de origen protestante. Sin embargo, se observa que a intolerância religiosa também está presente em segmentos do catolicismo. O fundamentalismo de segmentos católicos, em suas linhas principais, viene de muito tempo, remontando-se à la época medieval. Uma de suas facetas está em la autoimagem do catolicismo romano como a única igreja verdadeira de Cristo. As demais igrejas cristianas seriam hereges ou portadoras de uma eclesialidade incompleta. Outro aspecto é a simbiose entre o poder temporal e o poder espiritual em Brasil. Depois da independência, os laços estrechos entre o catolicismo e os estados se mantuvieron hasta mediados do século XIX. Em tempos mais recentes, podemos agregar o repúdio a los valores da modernidade, a individualidade, os ideais originados em la ilustração, además de las concepções políticas originalizadas em el siglo passado. Em lo que se refere a la ciência moderna, as posições variam desde uma atitude de desconfiança hasta uma completa repulsão. Em grande parte do século XX, as posturas antidemocráticas em ocasiões anticomunismo anacrônico e sem sentido engrossaram o fundamentalismo católico. Em el âmbito do catolicismo, a intolerância é uma marca presente em pequenos grupos, pero com grande capacidade de comunicação, presença em los médios e militância nas redes digitais. Seus conteúdos generam adesão e se difundem rapidamente nas redes, aunque a grande maioria de los laicos católicos são respetuosos com outras denominações cristãs e outras tradições religiosas. O papel da religião em el atual momento político brasileiro não é periférico. Há uma necropolítica que associa grupos políticos e religiosos com o fundamentalismo religioso em el Brasil.